pessoal. Oi, Oi, Cassiane, tudo bom? Boa tarde. tudo, querida, boa tarde. Tudo bem contigo? Eu tô um pouquinho nervosinha, mas tá tudo Oi, bem. perdão, não ouvi. Acho que você está um pouquinho baixo, Cassi. Vê se melhora aqui, ó. Agora tá. Uhum. Eu disse que eu tava um pouquinho nervosinha. Tá nervosa? Não fica, não. Vai ser ótimo. Eu tava tão ansiosa por essa live, porque esse tema é tão importante, sabe? Pra gente da Uhum, universidade, né? São casos e casos de alunos com dificuldade em encaminhar seus problemas, né, mentais, psicológicos. E é uma uhum. demanda constante para a gente, né? Eu estava muito ansiosa para ouvir uma psicóloga falando. Cássio, normalmente a gente espera um pouquinho para dar tempo do pessoal entrar, dar uns 3 ou 4 minutinhos, tá bom? E aí a Tá gente bom, começa falando. tranquilo. Pois é, né? A minha formação, eu atendi muitos universitários, então eu sei que isso é uma questão, assim, permanente. Não é, é muito, né? E assim, é um pouquinho mais feliz assim, de a gente estar atualmente dando atenção a isso, né? Porque Uhum. eu me recordo na minha época de graduação, eu não se falava tanto sobre essa temática, não tinha a atenção adequada, né? Como tem hoje. Então a gente evoluiu um pouco. É, lá na psicologia da UF foi a partir da observação mesmo de quem estava chegando para os plantões, né? Que lá a gente fazia num esquema de, de plantão, né? Não era todo dia que a gente recebia as pessoas. Tinha um dia Uhum. específico, e inclusive tinha um horário que era bem cedo, era 8 horas da manhã, mas as pessoas chegavam tipo de madrugada, madrugavam na faculdade para conseguir a vaga, porque eram poucas vagas, né? Somos poucos alunos fazendo esse trabalho, a gente não recebia. A gente tinha um número máximo de pacientes que a gente podia ter. Então, quando a gente parou para observar, olha o que está acontecendo. A maior parte dos nossos estudantes, dos nossos pacientes são estudantes. A gente está tendo uma dificuldade é, de alcançar outras pessoas. Como é que a gente pode pensar, então, o que está acontecendo, né? E aí foi um trabalho interessante. Interessante, é. Não, e eu achei muito legal, né, quando a gente te convidou, é que você é aluna da UF. Eu também fui aluna da UF, eu amo a UF. Eu fiz a graduação e o doutorado lá, né? Eu sou Uhum, apaixonada pelo Gragoatá. Eu acho um campus lindo, assim, tem uma vista maravilhosa da Baía de Guanabara. Eu tenho sim, altas recordações daquele campus, um carinho enorme. Lembro quando o nosso ex-ministro da Educação criticou as universidades, ele foi bem diretivo em criticar a UF e a UFPA. Antes de criticar todo sim. mundo, ele escolheu a nossa casa, né, para criticar. Eu fiquei, além de indignada, eu fiquei magoadíssima com aquela crítica, né? Que a UF, quem estuda na UF ia ficar apaixonado pela UF, né? Tem um apego, É menina. um apego, né? É uma coisa muito engraçada, né? Que você fala, da UF, aí tem aquele apego, aquele amor, essas pessoas que ficam defendendo a UF até depois de sair de lá. E aí eu Sim. fiquei muito, muito magoada na época. Eu fiquei não só indignada, eu fiquei magoada, mas eu falei, pô, como tem falando isso na minha casa? Né? Ainda mais a UF que nesses últimos anos tem feito tanto investimento num trabalho sério de interiorização, de Uhum. ampliação de vagas, de estrutura para acessibilidade. Assim, a UF cresceu muito. Quando eu voltei para o doutorado, em 2012, eu falei, nossa, tem mais blocos, né? Na minha Tem. época não tinha aqueles montes de blocos, né? E eu falei, nossa, a UF está crescendo. E ele escolheu logo a minha casa para falar como exemplo de balbúrdia. Esse homem é. Quem ele pensa que é falar dessa faculdade? Não, você vai falar da minha casa. Eu fico, né, engraçada, porque indignada porque falando da minha mãe, né, da minha família. Falando que ela falou que era minha casa. Só eu posso falar da minha casa. Pois é, mas é realmente um apego. Às vezes eu fico, cara, é importante também dar uma furada nessa bolha. Então acho que por isso também é muito importante eu estar aqui
num canal de comunicação que não é da UF também, né? Porque às vezes Uhum. parece que a gente está falando para as mesmas pessoas, né? E aí a gente fala do mesmo jeito. Eu falei assim, não, gente, a gente precisa trabalhar também, de falar de uma outra maneira, para quem que a gente quer, com quem que a gente quer conversar. Então, é importante ter essa. Porque É amo a bom. UF, tá no meu coração, mas também tem que dar uma É certa verdade, afastada, gente. eu também tive essa impressão quando eu terminei a graduação, fui fazer o mestrado na Unirio, eu falei, não, preciso sair um pouco, ver outras pessoas, não. Eu vou falar com outras gentes, outro lugar e É. tal. Entendeu? Que apego é forte. Acho que agora a gente já pode começar a dar um tempinho. Bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Patrícia Silva, eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. IFIX é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu trabalho diretamente com a professora Suzana de Castro, que é a nossa atual diretora da nossa unidade, né, do IFIX. E eu estou aqui para apresentar mais uma live da nossa série de lives chamada Bate-Papo. Essa série nós criamos para falar sobre temas que são importantes para a nossa comunidade universitária e para a sociedade como um todo. E a gente tem convidado algumas pessoas. A nossa convidada de hoje é a Cassiane Thalita, que é psicóloga formada pela UF, né? Muito honrada de ter uma irmã ufiana aqui hoje apresentando. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre saúde mental em tempos de pandemia. Saúde mental é um tema importantíssimo para a gente da Universidade Sempre, a gente que trabalha na administração, na coordenação de cursos, na docência, enfim. Acho que a gente, como instituição, se depara com esses desafios constantemente. Né? Então, na quarentena, esse tema deixa de ser importante e passa a ser urgente. Então, Cassiane, muito obrigada por aceitar esse convite. Fico muito feliz com a sua participação aqui. Eu acho que vai ser engrandecedor para todos nós. Ah, obrigada a vocês, né? Eu fiquei muito feliz realmente com esse convite. Deixa eu me apresentar um pouquinho também, né, para as pessoas. Sou Cassiane Thalita, tenho 24 anos, sou formada pela UF. Estou trabalhando com a psicologia clínica desde o ano passado, desde que me formei, né? Vai fazer um ano ainda. E desde então, eu tenho me concentrado um pouco mais, acho que com a psicologia preta, né? Tenho me aproximado disso, das pessoas. As pessoas que me procuram majoritariamente são pessoas pretas. E a gente vem falando sobre saúde mental para essas pessoas. Inclusive, eu acho que vou ter que tocar nesse assunto hoje, né, de alguma forma, né, porque saúde mental é para quem? Saúde mental na pandemia, isolamento, para quem que a gente está falando, né, de verdade? E, inclusive, eu tava, tipo, quebrei um pouquinho a cabeça sobre como que eu ia trazer esse assunto depois de 3 meses de isolamento, depois de inúmeros psicólogos já terem falado um pouco sobre inúmeras receitas de boa, assim, de como se comportar durante esse período. Tá um pouquinho baixo. Melhorou? Isso, acho que é bom A gente tem ficar que assim. grudar minha boca aqui no microfone. Mas aí eu fiquei pensando em como trazer, como que eu iria abordar esse assunto trazendo algo novo, porque 3 meses de isolamento, às vezes a gente fica um pouco cansado de ouvir as mesmas coisas e como isso também pode ser, como ouvir essas coisas podem ser, causar sofrimento, serem adoecedores, sabe? Acho que esse era o pontapé dos meus pensamentos quando eu fui convidada por vocês. Cara, a gente fala muito de saúde mental e a gente entende que tem toda uma ligação com depressão, doenças como depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de ansiedade depressiva. Será que você poderia falar o que é de fato a saúde mental para a gente dar um overview sobre esse tema? Uhum. É, quando fui parar para pensar, né, eu observei que a maior parte das pessoas, quando fala sobre saúde mental, ela fala sobre as doenças que são relacionadas
a saúde mental. Elas não falam sobre saúde. Elas caracterizam a saúde mental a partir da doença. Então, eu até fiz questão, assim, de procurar qual era a definição para a Organização Mundial da Saúde, porque normalmente essas definições, elas são utópicas, né? Uhum. Inclusive, é engraçado, mas eu trouxe mesmo assim. E para a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. E aí é possível estabelecer algumas problemáticas a partir desse conceito. E eu acho que o que mais me pega aqui o ser produtivo, né? Sobre produtividade, como que, inclusive, durante esse isolamento, houve uma exaltação à produtividade, né? De como que a gente, vamos aproveitar esse tempo livre, como se ele fosse livre, como se ele fosse um tempo saudável, né? Fosse um tempo em que a gente tivesse reservado esse tempo para planejar coisas, para produzir coisas. E normalmente essas falas são muito adoecedoras, causam um incômodo muito grande, assim, né? Acho que muita gente vem falando sobre isso e às vezes esquece de olhar para o lado e ver que não é possível para todo mundo ter esse tempo de pensar no que fazer. Porque às vezes esse tempo não existe, nem todo mundo parou na real, né? Uhum. Então, o que que é produtividade? Eu acho que nessa conceituação para a saúde mental, para a Organização Mundial da Saúde, é o que mais me incomoda. Mas, ao mesmo tempo, ela traz algumas coisas interessantes, né? Que é, tipo, recuperar-se do estresse rotineiro e contribuir para a comunidade, né? Como que, ao mesmo tempo, a gente estando aqui vivendo esse isolamento em grupo, como que isso não fez emergir iniciativas muito muito interessantes que contribuem mesmo para pensar sobre o que que a gente pode fazer nesse momento, né? Inclusive esses bate-papos que estão sendo promovidos, acho que é uma dessas iniciativas que fazem bem para a saúde mental. Uhum. Cassiane, assim, pela sua experiência, eu queria fazer uma pergunta baseada na minha experiência, né? Como pedagoga, que trabalha com orientação educacional. Às vezes eu recebo muitos alunos na minha sala com diagnóstico de depressão, né? Eles falam que eles têm depressão. Muitas vezes esses diagnósticos não são emitidos por profissionais, são Hum, autodiagnósticos. É, uhum, Talvez eu acredito que em alguns casos é, o aluno acaba confundindo aquela tristeza profunda por alguma razão com um diagnóstico de depressão. Você percebe isso na sua prática, que existe alguma confusão entre tristeza e depressão? com certeza, né? A gente acaba recebendo muita gente com esses autos diagnósticos, né? Porque assim, houve uma popularização dos debates sobre a saúde mental, o que é ótimo, mas ao Uhum. mesmo tempo, essa popularização às vezes parece que se torna, como é que eu posso dizer? Se torna um hit, assim, é legal falar, às vezes pode parecer legal, às vezes não tem uma compreensão total, às vezes a conversa ela não fica tão clara, mesmo quando a gente está tentando difundir esse debate, né? Então é importante salientar que é necessário um diagnóstico feito por uma pessoa indicada, né? Ser feita pelo profissional indicado para isso. É, mas quando a pessoa já chega com essa demanda, né, falando que tem depressão, eu pergunto de onde que ela tirou isso, né? Tudo com todo o cuidado do mundo, né? Não invalidando o que que ela está sentindo, Uhum. mas eu pergunto e tento trabalhar o que isso significa, né? O que que acontece quando você se percebeu com essa tristeza, o que que caracteriza ela, o que que você sente, tanto na mente quanto no corpo. Tentar identificar e trabalhar com eles aos poucos, para ter essa certeza, né? Se é ou não depressão, o que que a gente pode fazer com esse diagnóstico, se esse diagnóstico mais atrapalha do que ajuda, né? Conversar sobre isso também. Acho importante, mas Uhum. chega muita gente com diagnóstico de Google.
de depressão, né? Eu acho que é porque você, né, acabou de falar, com a popularização do trabalho e saúde mental, acabou tendo esse efeito colateral, né, das pessoas se autodiagnosticarem. Isso, honestamente, me preocupa bastante, né, porque eu não sou psicóloga, né, eu sou pedagoga, e eu gostaria sempre de aprender mais como orientar os alunos nesse sentido. Eu, obviamente, consigo perceber alguns elementos psicológicos, né, por conta da formação que eu recebi, mas não é a minha competência em emitir diagnóstico. E é uma coisa que eu tenho reparado muito. Né? Talvez, eu não sei se você tem uma opinião sobre isso, talvez essa questão do autodiagnóstico também vem de uma ausência ainda de maturidade de enfrentar alguns problemas. Não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Uhum. Eu acho que é possível, mas ao mesmo tempo, acho que tem um termo que o psicólogo adora usar, é o depende, né? E é isso, acho que teria que ser uma investigação. Acho que a escola ela tem um papel muito importante, inclusive, nessa observação, principalmente se a gente vem falando de crianças e adolescentes, né? Muitas crianças acabam sendo encaminhadas a partir, da observação das professoras e tal. E a gente acaba tendo essa comunicação com a escola e com os pais. Mas é o caso a caso mesmo, né? A gente acaba recebendo é, as crianças para identificar de onde que vem, né? Acho que difícil responder se existe, se é realmente a partir de uma falta de maturidade para lidar com essas questões. É possível ser por causa Uhum. disso, sim. Uhum. Não, nesse caso eu estou pensando, né, nos alunos jovens e tal, né? Eu não cogitei na possibilidade de um adulto já, né, formado. Mas aí eu queria agora falar um pouquinho, Uhum. Cassane, da saúde mental na quarentena, como é que a nossa saúde está sendo afetada. E aí eu vou perguntar bem por mim mesma, também por curiosidade, né? Porque eu vejo tanta gente sendo absolutamente produtiva na quarentena. Eu tenho amigas que estão fazendo cursos de coreano, de origami, de caligrafia e tá fazendo yoga e meditação todos os dias e consegue manter as suas casas limpas e organizadas. E aí eu fico pensando, Sozinhas? nossa, como você consegue usufruir tanto do seu tempo e eu não? Aí a minha saúde mental que vai para o espaço fala, meu Deus, eu sou incompetente, será? Porque eu não consigo aprender, não aprendi nenhuma língua nova nesse tempo todo. Pois é, menina. Os memes têm me ajudado a pensar muito desse tempo de isolamento, né? Porque existem memes, inclusive, falando sobre essa competição que virou o isolamento, né? De quantos cursos eu vou conseguir fazer, quantos certificados eu vou conseguir tirar Uhum. desse isolamento, né? O que é bizarro, porque também gosto muito daquele que fala: ai, gente, desculpa, eu nunca vivi uma pandemia, né? Porque a gente precisa se atentar que ninguém. Assim, existe um tempo em que a gente pode passar um pouco diferente do usual, porque a gente está se adaptando a esse novo modo de viver, né? E eu acho muito maluco, inclusive. Inclusive, fazer tanta coisa assim está sendo tão positivo? Eu não sei. Às vezes a gente pode parar para pensar, por que que você está fazendo isso tudo? Porque uma das coisas que eu escuto muito da clínica é que agora as pessoas têm tempo demais para pensar sobre elas. E como isso às vezes dói, né? Pensar o que que eu quero da vida, o que que eu tô fazendo. Então acaba se ocupando tanto porque não quer ficar com a mente vazia. Ela precisa estar com uma mente aqui assim. E aí chega, não dorme, porque a mente não desliga. Então, Uhum. existem um dos grandes impactos desse isolamento é a mudança do padrão de sono das pessoas, né? Porque é a alteração da duração do sono, porque as pessoas estão indo dormir muito mais tarde, às vezes levantando muito mais tarde. E, e como que isso afeta o dia em geral, né? Afeta a organização. Mas assim, existe muita gente nessa pira de ficar fazendo inúmeras coisas para ocupar a mente como uma forma de fugir de si também. Eu acho que isso é Uhum. um ponto que tem aparecido muito no meu trabalho na clínica.
Você acaba acreditando, né, que essa estratégia de superprodutividade é uma forma de escapar de si, né? Pode Sim, ser ela não tem entendida tempo de dessa forma. pensar. É. E ela tá pensando em outras coisas e não tá pensando no que tem acontecido, no que é bom pra ela, no que tá fazendo bem com ela. Não tô dizendo que é o caso das suas amigas, né? Pode ser que elas estão incríveis e ainda tem tempo de pensar sobre elas. Não sei, fazendo 300 coisas e ainda tem tempo de pensar sobre elas. Pode ser. Mas o que eu tenho observado com os meus pacientes, na maior parte, é isso, assim. Ela, tipo, Uhum. não, não tô a fim de pensar em mim hoje, o que que eu vou fazer? Aí vê 300 filmes, corre, faz comida, comida também é uma boa saída. E você falou que você tem uma preocupação em realizar uma psicologia racializada. Você acha que essa dimensão de raça ela tem contribuído para mais danos ou melhorias na saúde mental durante o confinamento? Eu não sei se eu entendi. Não, assim, porque você está falando, assim, qual é a dimensão da raça na saúde mental durante o confinamento? Então, a maior parte dos meus pacientes não estão em confinamento, né? Assim, o- as pessoas pretas que eu tenho atendido, que na maior parte são trabalhadores informais, são domésticas, e eles não tiveram a opção de parar, né, durante esse tempo. Então, a procura deles para esse atendimento foi de ter, inclusive, um tempo para não estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma paciente doméstica que está na casa dos patrões, né? E o tempo que a gente está junto é o tempo em que ela pode parar para fazer alguma coisa, porque senão ela está sempre no trabalho, né? Então, é difícil, inclusive, inserir a conversa sobre a saúde mental, porque existem outras milhões de coisas que estão acontecendo. Então, é um trabalho bem do pouco a pouco, do passinho de formiguinha, junto com essas pessoas, de entender os limites, principalmente. Eu acho que esse trabalho, durante o isolamento, tem sido de entender qual é o meu limite nesse período. Uhum. Porque além dos problemas que eu tive durante a vida inteira, agora eu tenho problema de instabilidade financeira, eu tenho problema de não saber se eu vou ficar doente, como é que eu vou proteger meus filhos, como é que eu vou proteger meus pais, sabe? Então, Uhum. como ao mesmo tempo a gente pensa nisso, como ao mesmo tempo a gente para e espera um pouco. E como é que a gente tenta visualizar juntos uma forma de encontrar alguma saída? Como é que eu posso acalmar meu coração nesse tempo, né? E isso é junto, porque para Uhum. essas pessoas tem sido difícil parar, Uhum. realmente. Eu E acho que esse, esse é o maior caso assim, se eu for pensar nos meus casos de pessoas pretas dentro da clínica, isso é o que mais taca na minha cara. eu te conheci através do movimento Favela Sem Corona, né? Quando você fez Uhum. um vídeo exatamente lá sobre saúde mental. Você pode falar um pouquinho sobre o trabalho deles? Acho que é interessante o pessoal conhecer. Então, foi a convite de uma amiga que, inclusive, está aqui assistindo hoje, da Cíntia, que é um projeto de uns primos deles, né? E aí eles fizeram esse Instagram para ajudar as pessoas a entender como se comportar, como se proteger nesse momento, né? E como, assim, para mim, o interessante do trabalho deles, aí ela falando aqui, eu, a Cíntia, é, o importante do trabalho deles é entender que o dia a dia, a rotina da favela durante o isolamento é totalmente diferente e às vezes é diferente do que as pessoas estavam falando de como agir, né? Porque as pessoas principalmente estavam pensando, tipo, ok, agora eu vou ficar em casa trabalhando de home office. Mas isso não é possível para todo mundo. Então, eles fizeram esse canal de comunicação para mostrar formas de estar protegido, mesmo quando você precisa sair de casa, por exemplo, ou em espaços pequenos, né? Ou até como uma forma de conscientização, porque às vezes a linguagem que as pessoas abordam, essas conversas não atingem todo mundo, né? Eu acho que, inclusive, a identificação de colocar eu ali, uma pessoa preta, para falar, às vezes também já convoca um contato maior, né? Uma vontade, inclusive, Uhum. de ouvir o que aquela pessoa está dizendo, Uhum. de É, entender que ela está
Perdão. Quais seriam as estratégias de a gente manter uma saúde mental ok durante esse confinamento, Cassiane? Essa acho que foi a pergunta que eu fiquei mais tempo, assim, pensando, porque eu sabia que ela ia aparecer, né? E aí, eu fiquei pensando que, na verdade, o que eu acho que mais funciona é entender o que tem me feito bem nesse momento, né? Porque se a gente for parar para pensar nas iniciativas que o povo está falando para a gente fazer, sobre, ler um pouco, medita, toma sol, mas o que que é possível para você? Como é que é o seu espaço? Fique sozinho. Isso é possível? Você tem um canto para ficar sozinho? Você tem, ok. Então eu vou lá pro meu cantinho, fico sozinho, pego meu sol, ouço música, danço. Mas e se você não tem? Como é que a gente pode criar um momento que é nosso? E aí, por exemplo, na clínica eu tento criar junto com a pessoa o que que é possível para ela naquele momento. Às vezes, o momento dela de cuidado de si é quando tá cuidando do cabelo, quando tá fazendo a rotina capilar. Então, tá, nesse momento eu vou colocar uma música mesmo no meu cabelo. É, ou parar para fazer uma outra coisa que não seria possível. E isso pode ser parar para assistir alguma coisa, pode ser conversar com o familiar, entender o que está acontecendo com ela, falar sobre o que você está sentindo, isso é algo muito importante. Tipo, é tanto peso que às vezes a gente não sabe como compartilhar com as outras pessoas. E às vezes é necessário a gente falar, olha, gente, hoje eu não estou bem, hoje eu vou ficar um pouco mais isolada. Então, o principal é você perceber onde que está o seu limite, o que que eu faço para me respeitar nesse momento, sabe? E aí é parar, se observar, tentar se escutar, que é um exercício dificílimo escutar. Ainda mais as pessoas pretas que acabam vivendo uma vida em que parar não é opção. Então, como é que eu escuto o que que meu corpo está dizendo? O que que meu corpo está precisando nesse momento? E aí, às vezes, é tipo parar e tomar água, porque tem gente que passa o dia inteiro sem tomar água. Às vezes é parar 5 minutinhos, dar uma alongada enquanto tá fazendo alguma outra atividade. Às vezes é perguntar se o avô ou a avó tá bem, né? Não Olha, é o nada nosso, muito padronizado. esse nosso perfil de estudante no IFIX é bem, atualmente, bem mais empobrecido, né? E aí eu fico pensando quais desafios eles devem estar enfrentando para manter uma boa saúde mental, né? Pessoas de classe média, né, assim, se a pessoa uma pessoa de classe média, a gente tem alguns recursos para tentar manter a nossa saúde mental e ainda assim é um desafio. Imaginando para pessoas que são de classes populares, porque esses desafios são bem maiores, né? Uhum. Na sua experiência lá com o pessoal do Favela Sem Corona, quais estratégias você indicou para eles, considerando esse perfil socioeconômico e essas dificuldades financeiras que essa galera enfrenta? Uhum. Foi mais assim, de tirar um tempo para parar e pensar no que eu preciso agora, né? E também sobre a dificuldade que as pessoas têm de pôr para fora aquilo que estão sentindo, né? Então, uma das alternativas que eu gosto mais de sugerir é de entrar em contato, de escrever, de cantar, que são coisas que você pode fazer num espaço menor, assim. Às vezes não é tão prazeroso assim, né? Se tiver um barulho em volta, mas que são coisas que são possíveis. É, e aí é mais de encontrar aquele tempo de fazer o que você gosta. Eu gosto de ver série. Eu gosto de jogar. Porque eu acho que, inclusive, isso a gente pode voltar àquele tema da produtividade, né? Que como essas coisas às vezes falam, não faz isso agora não, porque você precisa produzir, você precisa continuar fazendo coisas. Então, como que você afasta esse pensamento da produtividade e percebe que o que me faz bem nesse momento que eu preciso parar,
é jogar, é conversar com alguém, é fazer algo que não me faça ficar aqui pirando nas minhas questões. E sim, é importante ter um momento para pensar sobre você, e sim, é importante ter um momento para não pensar, né? Como tudo é uma Uhum. questão de equilíbrio. Como é que agora eu posso respirar diferente? Como é que eu posso atentar a minha respiração? Eu posso estar muito afobado durante o dia. E como que isso às vezes traz consequência, né? Às vezes você está todo troncho também. Então, parei 5 minutos, ajeitei o corpo, respirei. Inclusive, eu faço muitos exercícios de respiração com os meus pacientes, porque a gente respira curto, às vezes a gente não respira certo, né? Assim, a gente respira para sobreviver, não para se acalmar. Como é que a gente pode ter esse exercício? Às vezes uma automassagem também, dá aquela relaxada. São coisas que a gente pode fazer mais num ambiente menor, um ambiente só que a gente, que a maior parte das pessoas pode ter essa possibilidade, né? Uhum. Eu acho interessante você falar essa questão da produtividade na quarentena, né? Porque a gente meio que fica se exigindo continuar produzindo num ritmo de normalidade quando a gente está num contexto que é único, não é normal. Né? A gente não está Uhum. num período sabático, a gente não tirou férias, a gente não pediu licença no trabalho para se É. dedicar a construir alguma coisa. Eu estava, inclusive, participando de um grupo de pedagogos e um pedagogo que é meio coach, né? Ele botou lá assim: se você sair dessa quarentena sem um projeto pronto ou sem aprender uma língua nova, o problema não é tempo, o problema é você. Aí eu fiquei pensando, não, eu não acho que o problema sou eu, não. Não, eu acho que eu tenho tantas agonias no mundo para eu ter que me dedicar a aprender japonês no momento só porque eu não estou indo ao trabalho, né? Porque eu estou trabalhando da minha casa. Então, se não é o problema, não é meu. Né? Eu acho que é uma interpretação equivocada da realidade do momento, né, Cassandra? Não sei se você concorda Sim. comigo. Uma interpretação que a gente está com tempo para fazer isso. E eu fico pensando muito ainda nos nossos alunos de pós-graduação, né? Porque eles têm uma exigência de produtividade muito maior do que o aluno de graduação pela natureza do curso em si, né? A tese, dissertações de doutorado e mestrado, elas continuam sendo feitas e os alunos acabam sendo esmagados tanto pelo contexto quanto pelas sombras que ficam habitando dentro da gente, né? Uhum. Então, eu achei muito bacana você trazer essa questão da produtividade. Sim, eu não sei de onde que as pessoas tiraram que a gente tem tempo. Ok, a gente não tá, mas assim, pegando condução, a gente não tem esse tempo, teoricamente, perdido. Mas não é um tempo bom, não foi algo que a gente se programou para viver, sabe? É uma coisa que, tipo, tá assolando muitas pessoas e que traz inúmeras preocupações. A quantidade de informação que a gente recebe também afeta muito. Tipo, a gente tá com medo, a gente não sabe o que vai estar acontecendo daqui pra frente. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quando a gente vai sair disso. Então a pessoa ainda estabelece uma meta pra outra, tipo, não, se você não sair dessa quarentena com um projeto pronto, mas meu amor, de que realidade você tá falando? De que pessoas você tá falando? Com quem que você tá falando? O pessoal não faz esse pensamento crítico, né? De Uhum. tipo, ok, tá tudo em paz. Não tá tudo em paz. Talvez para algumas pessoas elas tenham o privilégio de estar em casa, numa casa com condições de você continuar se divertindo, de você fugir da sua própria realidade, da realidade. Mas isso não é para todo mundo, né? Como que às vezes ouvir essas coisas pode tipo, tá chegando numa pessoa que não tem como, que vai sair dessa quarentena sem um projeto, que vai sair dessa quarentena sem um emprego, sabe? Uhum. Vai sair dessa Exatamente. quarentena com amigos, parentes mortos, e você quer que ela lide com isso muito bem, Uhum. né? Uhum. Nossa, eu fico revoltada, real, quando eu vejo Não, essas não, coisas. não, realmente, é isso mesmo, porque uma pessoa colocou aqui, pensamento crítico não existe mesmo, realmente. Né? Quando esse pedagogo, esse coach escreve isso, ele claramente está escrevendo direcionado para um público que não é a maioria dos brasileiros. Né? Ele está escrevendo para um público de classe média, Uhum, majoritariamente branco,
né? E que vive nas zonas urbanas das cidades, né? Não é para gente para as pessoas que moram em outros espaços. Né? Tem alunos que dividem casa com 8, 9 pessoas. Né? E aí, imagina todas elas terem que ficar confinadas. E ainda pensando em como elas vão se sustentar, porque elas podem sair sem emprego. Né? A gente ainda tem o privilégio de ter o nosso emprego garantido. Mas a maioria das pessoas não, elas vão sair dessa ou muito doentes ou sem emprego. Ou os dois, né? Que é tipo uma realidade que pode acontecer real. Tipo, eu também faço parte de um projeto chamado Precisa Online, que estava oferecendo o acompanhamento terapêutico gratuito, né, para esse tempo de isolamento. E eu atendo pessoas do interior, sei lá, da Paraíba, do Amapá, e como que essas pessoas, às vezes, é uma dificuldade da gente estar aqui assim, ó, nesse vídeo, para falar sobre questões que são importantes para elas e que estão fazendo elas sofrer nesse momento, ainda mais. E já existe essa dificuldade. Imagine para, sei lá, se distrair, né? Então, essa pessoa, ela simplesmente acha que todo mundo vive igual a ela e que todo mundo pode passar esse tempo de Uhum, isolamento que nem ela. Ela não conhece o país que ela vive. uhum. Não entende. Eu acho que o isolamento escancara as desigualdades, sabe? Porque ela mostra que nem todo mundo tem o privilégio de parar, ela mostra que não é todo mundo que Ah, ela é da pode. Paraíba, você falou, tem a Margarete é da Paraíba. Uhum. Pois é, foi só, tipo, uma paciente que veio aqui na minha mente, porque realmente, às vezes é bem difícil, porque eu não sei de onde da Paraíba que ela é, né? E que eu entendo que a É minha um eu sei que é estado do grande. interiorzão, né? Então, para ela realmente é uma dificuldade Uhum, de ter tempo para ela conversar sobre o que está acontecendo. E ela está uhum, continuando falando sobre a produtividade, né? Temos que produzir porque estamos em casa. Pois é, às vezes a gente não tem nem, tipo, os apetrechos necessários para produzir em casa da mesma forma como a gente fazia no trabalho, né? E como, inclusive, as pessoas aumentaram sua jornada de trabalho enquanto estão em casa. Porque fala, tudo bem, não vou pegar ônibus, metrô hoje, então posso ficar um tempinho a mais. E aí a jornada de 8 horas vira 10, 12. Esquece de almoçar, esquece de parar, de fazer assim com a uhum. coluna, sabe? Que Olha, acontece muito. essa questão você falando dos apetrechos de ter em casa, tudo disponível, olha, isso é uma das questões que ficaram mais escancaradas no nosso corpo docente, quando a nossa reitoria está levantando a possibilidade de ensino remoto para a graduação e para a pós-graduação já está liberado, para a Uhum, graduação ainda está em discussão. E como ficou escancarada a quantidade de aluno que não tem acesso à internet em casa. Né? E aí tem muita gente ainda que defende ensino remoto, mesmo considerando que tem uma minoria significativa de alunos que não tem acesso. Ela uhum, usa a internet do celular, que não é a internet adequada para você uhum, fazer um curso. Entendeu? Quando você faz um curso à distância, você normalmente opta por essa modalidade de ensino porque você tem condições necessárias para manter esse curso. Mas não é o caso dos nossos estudantes. Eles optaram fazer um curso presencial, não é um curso à aham, distância, né? Então, você está 100% correta quando você fala isso, né? A pandemia escancarou as desigualdades sociais. A maioria dos alunos, pelo que eu vejo, pelo menos na nossa idade, eles não estão em condições completas de terem todos os recursos necessários para se manterem muito tempo confinados, né, em termos de uhum. saúde mental e de aproveitamento escolar, né? Pois é, tipo, tá sendo uma jogada, inclusive, muito perversa, né? Falar sobre o ensino remoto durante uma situação atípica, né? Porque estão usando isso. Ah, tem lugar que está funcionando dessa maneira para tentar inserir cada vez mais o ensino remoto, principalmente nas universidades públicas, né? Tem sido uma discussão bem grande, tipo, no grupo da minha turma, que ainda existe, mesmo a gente estando formada, ainda existe, porque ainda também tem pessoas que ainda estão lá, né? Que a formação não é igual para todo mundo.
E como é importante falar disso, é justamente sobre isso. Aham. Dizer não ao ensino remoto é justamente falar sobre isso também, sobre como a formação não é igual para todo mundo, como nem todo mundo tem como. Às vezes as pessoas usam a internet da faculdade, o laboratório da faculdade para estudar. Isso porque o ensino não é à distância. Uhum. Então, para onde a pessoa vai, né, para estudar? Então, Uhum. eu acho que inserir essa discussão, querer enfiar pela garganta das pessoas esse tipo de modalidade sem que a pessoa esteja optando de uma perversidade muito grande. Uhum. Não, é uma realidade completamente diferente, né? Quando você faz esse tipo de proposta, né? Não tem uma análise do diagnóstico social da pessoa. E o Cassane, eu queria que você falasse só um pouquinho mais sobre o seu trabalho lá na UF com os estudantes. Porque a gente falou no começo, não tinha ainda todo mundo aqui. Eu queria que você pudesse falar mais um pouquinho. Então, eu comecei a estagiar na clínica em 2017, lá na UF, né? No segundo semestre de 2017. E foi quando começaram-se algumas reuniões do SPA, do Serviço de Psicologia, lá da UF, para conversar e mapear sobre quais eram os principal público que a gente estava atendendo lá no Serviço de Psicologia. E aí foi notório de que a maior parte dos beneficiados por esse atendimento, né, que é um atendimento majoritariamente gratuito, né, dentro da faculdade, dentro da universidade, né, onde algumas pessoas só têm essa possibilidade, né, de procurar esses atendimentos. E a maior parte das pessoas que estavam chegando lá eram os próprios estudantes da universidade. Então a gente estava interessado em duas coisas quando a gente começou a pensar numa proposta de trabalho. A gente estava interessado em entender por que que os estudantes estavam chegando lá, né? Qual era a demanda, por que que eles estavam procurando tantos atendimentos, porque a gente mapeou tipo um aumento acho que em 5 anos, assim, mais de 100% do aumento, assim. E o segundo, a gente queria atender o restante da população ali do entorno da universidade, né, da UF. A gente queria que o resto da comunidade, das pessoas que visitavam a UF, que encontravam ali na UF uma instituição em que elas confiavam, que elas pudessem acessar também esse trabalho. Então a gente começou a pensar como é que a gente podia fazer isso, que a gente continuasse atendendo sem sobrecarregar os estagiários, né, também, porque existe disso também. E aí alguns grupos de estágio que estavam interessados se juntaram para pensar numa proposta. E essa proposta foram os atendimentos em grupo. Não porque a gente acreditava que todos os estudantes tivessem a mesma demanda, por mais que muitos estivessem ali por causa de como a universidade pode ser adoecedora, como ela não dá esse suporte para os estudantes, às vezes é financeiro, às vezes também de tipo a carga de estudos, por muitos cursos integrais, né? Como que isso afeta as pessoas. E não por isso, não era porque a gente achava que todos os estudantes tivessem a mesma demanda, mas para que a gente pudesse ofertar esse atendimento amplo e depois fosse filtrando para fazer os encaminhamentos. Então, a gente abria grupos de dez vagas para estudantes e, por exemplo, era possível ter mais 10 vagas para a comunidade em geral. Então, ao invés de a gente atender 10 pessoas num plantão, a gente atendia 20. Então, 20 pessoas conseguiam acessar ao serviço. E aí a gente fazia esse grupo, que era um grupo de acolhimento, né? Não era necessariamente que aquele grupo ia virar um grupo terapêutico que ia ficar para sempre naquela modalidade, não, isso não era necessariamente o caminho que o grupo ia se tornar. Às vezes se tornava e às vezes a pessoa ia pro para atendimento individual e também era importante a gente mapear outros tipos de trabalhos que poderiam ajudar nas questões de cada paciente. Então, também foi um trabalho de mapear o que Niterói tinha, sabe? Então, foi um trabalho bem grande que alguns grupos de estágio se envolveram para ajudar nas questões, principalmente dos universitários.
Muito bacana, muito bacana. É bom Foi, que foi um fez um trabalho muito trabalho legal. né, fez trabalho para o entorno da universidade, né? Que é o papel Sim. social da instituição também, né? Eu acho isso muito interessante. O Cassiane, nosso tempo está quase acabando já, estou aqui olhando, a gente conversou a beça. Olha, eu gostei É. bastante do nosso bate-papo hoje. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, sua Obrigada a atenção, seu vocês. carinho de ter vindo aqui conversar com a gente sobre assunto tão importante. Espero que a gente possa continuar conversando no futuro. E, Ai, por favor. e te desejo muita boa sorte na sua prática psicológica e muito sucesso para você. Obrigada, eu tô muito feliz com esse contato que a gente pôde ter aqui, de conversar com, de expor um pouquinho do que a gente tem vivido, de pensar novas alternativas juntos aqui também. Então, eu fiquei muito feliz de ser convidada. Vou ficar de olho na programação de vocês também, porque eu acho que são debates que enriquecem bastante. Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha contato sim. Então, gente, ó, boa tarde, brigadão, gente. Obrigada, Se cuidem, gente. hein? Tchau. Eu posso sair? Tá certo. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada a todo mundo por ter assistido. Agradeço de coração. E aproveito para avisar o seguinte: amanhã a gente vai ter uma live às 18 horas com o doutorando do PPGSA apresentando a sua pesquisa de tese. Todas as terças e quintas, às 18 horas, nós temos lives com alunos de pós-graduação dos 3 programas do IFIX. Nós temos 3, né? Programa de pós-graduação em filosofia, o programa de pós-graduação em sociologia e antropologia e o programa de pós-graduação em lógica e metafísica. Então, toda terça e quinta, às 18 horas, nós temos lives aqui. Não percam e não deixem de seguir a nossa página, tá, gente? Por favor. Obrigada. Beijos.